Bom dia! Estamos ao vivo, 9h33 aqui em Portugal. No Brasil, 4 horas de diferença, né? 5h33. Como é que vocês estão? Eu estou super animada. Hoje vamos começar a ler Pai Rico, Pai Pobre. Oi, meu amor, bom dia! Novamente. Então, eu tô super animada, gente. Então, vamos começar logo, porque tem muita coisa boa aí. Deixa eu aqui compartilhar. Vamos lá, compartilhando. Compartilhando, só um minutinho. Voltei. Estamos ao vivo. Vamos lá. Começando, sim, eu tenho aqui uma introdução, né? Como na primeira vez, na primeira leva, né, de leitura de provérbios, eu não tinha uma introdução. Agora eu tenho uma introdução, né? Que eu fiz um resumo, né, sobre o livro de provérbios, né? Então, o que acontece? O que é provérbios? Provérbios é um livro, né, com 31 capítulos e 915 versículos, né? E é um livro de sabedoria divina e não terrena, né? Aqui a gente aprende em Provérbios a sabedoria que vem do alto. Então, abrange todas as áreas da vida, pessoal, familiar, trabalho, lazer e principalmente, né, relacionamento com Deus e com as pessoas, né? O alvo do livro é diminuir o número de tolos e aumentar o número de sábios, né? No livro de Provérbios nós temos 3 termos, né, que são aplicados para a sabedoria, que é o equilíbrio, que é a capacidade, né, de aplicar aquilo que se sabe com aquilo que se tem a fazer. Então, você sabe o que você tem que fazer e você vai fazer. Então, é o equilíbrio, né? De você aprender e agir. Outro é o entendimento. Equilíbrio e entendimento. Entendimento é a capacidade de discernir entre os prazeres momentâneos e os valores de longo prazo, né? É aquilo que você, o que você coisa, né? Coisa são prazeres momentâneos, né? E Deus, Espírito, né? As outras pessoas, é tudo um prazer, é um valor longo, né? De longo prazo. E concebe, né? Daí disso tudo, né? Do equilíbrio do entendimento, o que vai nascer? A sabedoria, né? Que é a capacidade, que é como assim, uma instituição, né? Uma introspecção. O equilíbrio e o entendimento é uma introspecção, né? A sabedoria, nasce a sabedoria, né? Que é a atividade da mente que crê, né? Tudo que a gente crê vai se transformar um dia em realidade. E a autoria, então, quem escreveu, né, esse livro? São 3, Salomão, né, a maior parte, que quem escreveu é Salomão, tem Agur e tem Lemuel. Salomão, né, pediu em sonho, né, pediu a Deus sabedoria. Reinou 40 anos, a sua fraqueza com mulheres, né, fragilizou o reinado dele. E enquanto o livro de Salmos, escrito a maior parte, né, pelo pai dele, né, que é Davi, pai de Salomão, enfatiza relacionamento com Deus. Já o livro de Provérbios é o ênfase ao relacionamento com as pessoas, né? Isso sugere que quando temos um relacionamento com o pai, podemos ter um bom relacionamento com pessoas, né? E aqui vem a palavra hebraica, marshal, né? Introduzida por provérbio, né? Que significa comparação. Então, provérbios tudo é comparação, né? Do sábio com o tolo. E ele tem o tema do livro, que é a sabedoria. A sabedoria é entendimento, né? Diferente de conhecimento. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. E a sabedoria é olhar com os olhos de Deus, né? Já diz Hernandes Lopes, aqui é uma frase dele: sabedoria é olhar com os olhos de Deus. E
Sabedoria não é meramente uma questão de mente, é sobretudo uma questão de coração, né? É o coração, né, que... Bom dia, mãe! Uhul! Tamo juntos! E é um assunto mais espiritual do que intelectual, então não é mental, é coração. A sabedoria tem primeiro transformar o seu coração para depois ser manifesta, né, no seu comportamento. A sabedoria é um conceito, quer dizer, a sabedoria não é um conceito, né? É uma pessoa que é Cristo. Aqui 1 Coríntios, né, 1:30 diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. O próprio Jesus, né, é a sabedoria que veio aqui na Terra. Agora o convite da sabedoria é o convite de Cristo, né? São os mesmos, né? Sabedoria edificou a casa, lavou as suas 7 colunas, né? Provérbios já começa falando: matou os animais para a refeição, preparou o seu vinho, arrumou sua mesa e falou: venham os inexperientes, né? Aos que não têm senso, ela diz: venham comer da minha comida e beber do meu vinho. E o convite de Cristo nada mais é do que o reino dos céus. É como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. E 10%, né, dos versículos de Provérbios falam sobre Deus, né, como ele é soberano, onisciente, criador, governador. E isso é Provérbios. Então, vamos dar início aqui novamente a Provérbios 1. Provérbios 1, versículos 1. Vamos lá. Aqui diz. Tem a segunda introdução, né, que eles fazem aqui, que Salomão faz. Estes são os provérbios editados de Salomão, rei de Israel, filho de Davi. Ele escreveu estas palavras para ensinar seu povo a viver com sabedoria, enfrentando cada situação da maneira certa. Quis comunicar ao seu povo a forma de viver justa, correta e inteligentemente. Quero transformar as pessoas de coração aberto em verdadeiros sábios, disse ele, e mostrar aos jovens como enfrentar e vencer os problemas da vida. O homem sábio que ouvir com atenção estas palavras se tornará ainda mais sábio. O homem inexperiente será capaz de entender e resolver os problemas complicados. 7. Mas como é que um homem se torna sábio? Em primeiro lugar, respeitando e obedecendo ao Senhor. Somente os tolos se recusam a ser ensinados e desprezam a sabedoria. 8. Por isso, jovens, ouça a sabedoria, os conselhos do seu pai. Nunca deixe de lado o que aprendeu com a sua mãe. Essas coisas darão a você grande valor e experiência. 10. Meu filho, quando os pecadores quiserem enganá-lo com mentiras, não permita que isso aconteça. Se fizer este convite, venha fazer parte do nosso bando, atacando os inocentes de surpresa, roubando e matando. Diga não. Eles dizem: vamos acabar com a vida do inocente, destruiremos todos eles como a sepultura que engole os homens, de uma vez para sempre. Conseguiremos riqueza de toda espécie e ficaremos ricos de verdade. 14. Venham fazer parte do nosso bando. Tudo que ganhamos será dividido igualmente. 15. Não faça isso, meu filho. Fique longe de gente desse tipo.
Não entre no caminho por onde eles andam. A inclinação natural dessa gente é para a maldade. Pensam somente em matar e destruir. Quando o pássaro vê o caçador montar armadilha, foge imediatamente. Mas com essas palavras ocorre justamente o contrário. Eles mesmos montam a armadilha contra as suas vidas, eles planejam a própria destruição. Então, fazendo isso, a gente querendo ir contra, os inocentes, a gente está fazendo a nossa própria armadilha, para a gente mesmo cair. 19. Esse é o destino de todos os que são dominados pelo desejo de possuir riquezas, a qualquer custo. Essa ambição sem limites acaba destruindo quem a possui. 20. A sabedoria anda pelas ruas e praças, gritando e querendo ser ouvida. Fala para o povo nas ruas, para os juízes nos tribunais, por toda a cidade, enfim. 22. Gente vazia e indecisa. Até quando vocês vão viver como tolos? E vocês que zombam e fazem pouco de mim, até quando continuarão fazendo isso? Até quando vão preferir a ilusão ao invés da verdade? 23. Ouçam o que eu digo, pois quero corrigir seus erros. Derramei o meu espírito sobre vocês e lhes mostrarei meu plano para a sua vida. Eu já clamei tantas vezes e vocês recusaram. Estendi a mão convidando para ninguém, mas ninguém me deu importância. Vocês não deram valor aos meus conselhos e não aceitaram a minha repreensão. Por isso, quando chegarem ao dia do seu sofrimento, os dias de medo e de tristeza, eu vou rir e zombar de vocês. Quando a desgraça cair sobre vocês como uma tempestade, quando o seu triste fim chegar, violento como um furacão, quando vocês estiverem sufocados pelas angústias, então vocês vão procurar desesperado a minha ajuda, mas eu não responderei. Tentarão me encontrar, mas será tudo em vão. Sabem, por que isso vai acontecer? Porque vocês me desprezaram a verdade. Vocês desprezaram a verdade e se recusaram a honrar e a obedecer o Senhor. Vocês não deram valor aos meus conselhos e acharam que minha repreensão era inútil. Por isso, vocês comerão o fruto amargo da desobediência, já que os seus planos foram semear ventos. Vocês colherão tempestade. Gente vazia, vocês morrerão, porque se afastaram de mim, loucos, pensando que tudo estava bem, enquanto caminhavam passo a passo para a destruição. Loucos, vejam que diferença. Quem me ouve e obedece, vive em paz e segurança, sem ter medo do mal. Essa é a segurança de quem vive com a sabedoria. E a melhor coisa, a gente ter a sabedoria para nos guardar, de qualquer eventualidade, qualquer desgraça que tem na vida, porque nós não somos livres, de tudo. Então, na hora que acontecer, o que acontece? A gente vai ter a sabedoria para nos guardar. Então, o resumo mais ou menos, o resumo assim, existem 3 grupos de pessoas, Os sábios, os tolos e os preguiçosos. Isso significa que você vai encontrar pessoas que se encaixam em um desses grupos, O tolo é alguém que vive nos extremos, que precisa de bom senso, equilíbrio e conhecimento, O inexperiente vai adquirir prudência. Olá, bom dia, Ana. Tudo bem? Já estamos aqui na leitura de Provérbios. Então, o inexperiente vai adquirir prudência.
né? O tolo, o bom senso, o equilíbrio, o conhecimento. E quando você começa a ter conhecimento, você começa a ter entendimento, né? Não existe conhecimento sem entendimento. Qual o princípio do conhecimento? Para adquirir conhecimento é preciso temor do Senhor. Então tudo começa a gente ter o temor do Senhor. Temor não é medo, né? É respeito, é fazer a vontade de Deus, é olhar lá, ler lá o manual dele, que é a Bíblia, e é seguir, fazer o que ele manda. Isso que é temor de Deus. Uma das grandes chaves, né, da busca pela sabedoria é ouvir, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então quer dizer que é lógico que a gente tem que ouvir mais do que falar. Só é possível ter discernimento quem tem ouvidos abertos a ouvir, né? E o coração preparado, limpo, né? Para a sementinha ser plantada e brotar. Se você deseja crescer em alguma área, busque conhecimento. Para isso, é preciso o temor de Deus. Né? Sejamos mansos, né? E atentos, né, à voz de Deus com o quê? Com relacionamento. A gente lendo a Bíblia, a gente vai tendo relacionamento com Deus todo dia. E se findou o Provérbios. E como eu, né, havia dito, vamos começar a ler um pouquinho todo dia de Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro mudou minha vida. E quando eu comecei a ler, nossa, explodiu tanta coisa na minha cabeça que eu fiquei assim, sem ação. Quer dizer, com ação. Fui lá e quis botar tudo em ação, né? Do que esse livro disse pra mim. E vamos lá. Então eu vou dar só uma passadinha aqui hoje, né? Porque eu já fiz a introdução do provérbio, já lemos provérbios. E agora vamos fazer uma introduçãozinha rápida aqui do que, né, o Pai Rico, Pai Pobre vai nos trazer. Então, ele vem aqui, começa aqui falando, né, o Pai Rico, Pai Pobre é um ponto de partida para todos que queiram assumir o controle do seu futuro financeiro. Né? Quem não quer assumir até o seu presente financeiro, né? Começa no presente para você colher no seu futuro, ter o seu controle financeiro. Né? E aqui vem falando a dedicatória, vem os agradecimentos, vem um sumário. Ele fez uma retrospectiva aqui dos anos, né? Que ele teve essa lição, blá, 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 blá. Aí chega aqui, entra na introdução, né? Pai Rico, Pai Pobre. Tenho 2 pais, tive a escolha entre os pontos de vista contrastantes. E realmente ele teve 2 pais, a visão de um homem rico e a visão de um homem pobre, né? Então o livro nos dá essa visão de um pobre e de um rico. E aqui ele vem contando, né? Tive 2 pais, um rico e outro pobre. Um era muito instruído, né? Inteligente. Tinha PhD e fizera um curso universitário de graduação, com a duração de 4 anos em menos de 2 anos. Foi então para a universidade, para os estudos. O meu outro pai nunca concluiu o ensino médio. Ambos foram homens bem-sucedidos em suas carreiras e trabalharam arduamente durante toda a vida. Ambos auferiam rendas consideráveis, contudo, um sempre enfrentou dificuldades financeiras, o outro se tornou o homem mais rico do Havaí. Um morreu deixando milhões de dólares para sua família, para a instituição de caridade e para a igreja. O outro
deixou contas a pagar. Ambos eram homens fortes, carismáticos, influentes. Os dois me ofereceram conselhos, mas não me recomendaram as mesmas coisas. Ambos acreditavam firmemente na instrução, mas não sugeriram o mesmo tipo de estudo. Se eu tivesse tido um único pai, seria que ter aceitado ou rejeitado seus conselhos? Tendo dois pais, tive a escolha entre dois pontos de vista contrastantes: a visão de um homem rico e de um homem pobre. Em vez de simplesmente aceitar ou rejeitar um desses pontos de vista, me descobri pensando mais, comparando-os e escolhendo a mim mesmo. Deixa eu aqui contar um tempinho. 54. Quando for 10, eu encerro. O problema é que o homem rico ainda não era rico e o pobre ainda não era pobre. Ambos estavam no início de suas carreiras e lutavam por dinheiro e pela família, mas tinham ideias muito diferentes sobre o dinheiro. Por exemplo, um dos meus pais dizia: o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O outro dizia: a falta de dinheiro é a causa de todos os problemas. Quando garoto, a influência dos dois pais, ambos homens fortes, gerava uma situação complicada. Eu queria ser um bom filho e os ouvia, mas os dois pais não falavam a mesma língua. O contrastante entre suas ideias, especialmente no que se referia ao dinheiro. Era tão extremo que eu ficava curioso e intrigado. Comecei a pensar profundamente sobre o que cada um deles dizia. Muito do meu tempo era gasto refletindo, fazendo-me perguntas como: por que ele fala isso? A respeito das afirmações dos meus pais. Teria sido muito mais simples falar: sim, ele está certo, concordo com isso. Ou simplesmente rejeitar um ponto de vista dizendo: o velho não sabe do que está falando. Porém, tendo dois pais que eu amava, fui forçado a pensar e a escolher um dos caminhos por mim mesmo. Esse processo de escolher sozinho se mostrou muito valioso em longo prazo. Não se tratou simplesmente da aceitação ou rejeição de um único ponto de vista. Uma das razões pelas quais os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres, e a classe média luta com as dívidas, é que o dinheiro não é um tema ensinado em casa ou na escola. Muito de nós aprendemos sobre dinheiro com nossos pais. O que um pai pobre pode dizer a respeito de finanças para o seu filho? Ele diz simplesmente: fique na escola e estude muito. O filho pode se formar com ótimas notas, mas terá uma programação financeira e uma mentalidade de pessoa pobre. Infelizmente, lidar com o dinheiro não é ensinado nas escolas. Elas se concentram nas habilidades acadêmicas. Como eu tinha falado, é escolarização. Acadêmicas e profissionais, mas não nas finanças. Gente, eu nunca tive essa aula de finanças. Já tive de contabilidade, fiz processamento de dados e tinha contabilidade. Mas a contabilidade, só tinha um livro lá de custos como é que se fala? Despesas e custos. É isso que aprendi. E então explica por que médicos, gerentes de bancos e contadores versados, né, que tiverem ótimas notas enquanto estudantes, têm problemas financeiros durante toda a vida.
Nossa dívida nacional alarmante se deve, em boa medida, a políticos e funcionários públicos, muitos instruídos, mas que tomam decisões financeiras com pouco ou nenhum treinamento na área. Né? Já são 9h58. Aqui a introdução não terminou, é um pouquinho extensa, né? Então, eu vou deixar para amanhã terminar a nossa introdução. Tá bem? Paramos aqui na página 11 e já tá bem quente, né? Ter 2 pais, como é que é isso? Ele explica direitinho ali qual é essa situação que ele teve, né? Esses 2 pais, mas é muito interessante. E explica também, né, que escola é para escolarização, né? E os pais, educação. E onde é que entra a nossa educação financeira? Aonde entra isso quando a gente começa a crescer, estudar e aprender? Aonde vai estar essa parte? Né? Muitas vezes a gente cresce aí faltando isso. E aí não sabe por que não prosperou, porque não tem uma vida confortável, uma vida, né, que financeiramente você cresce e sabe lidar com isso. Então, assim, esse livro é muito espetáculo. Espero que estejam gostando e vamos então, né, agradecer a Deus por esse momento e vamos agradecer. Vamos respirar. 1, 2, 3, fechando os olhos e vamos conectar ao nosso Deus Pai vivo. Pai, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom, sempre nos ouve, Pai. Obrigada, Deus, por esse dia maravilhoso, Senhor, porque nós acordamos, Pai, para o presente que é o dia que o Senhor nos deste, que é hoje, Pai. Que possamos a cada dia estar aprendendo, que a cada dia temos conhecimento, discernimento, entendimento, Pai. Que seja principalmente do alto, Pai. E também daqui de baixo, né? Com livros, né? Como esse que estamos começando a ler sobre finanças, Pai. Porque nossa vida não é só uma coisa, nossa vida é financeira, é espiritual, Senhor, é amorosa, é pessoal e é mentalidade. Obrigada, Pai, por nos abrir os olhos, por querermos continuar caminhando, Pai, por esse caminho. Obrigada por tudo, Senhor. Continue conosco, Senhor, que será um dia abençoado, Pai. Continue com cada um que está aqui ouvindo agora e que os que vão ouvir também. Obrigada por essa oportunidade, Pai. Eu consagro, Pai, na vida de cada um aqui, vida financeira próspera, que cada dia tenhamos mais conhecimento, Pai, que possamos botar em ação. Obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Gente, que hoje seja um dia maravilhoso, um dia memorável. Amanhã encontro vocês nesse mesmo horário, né? Aqui nesse mesmo canal, né? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Até amanhã. Tenha um bom dia.